Ok, obrigado. Então, vamos lá. Vou começar aqui uma revisãozinha de conceitos que vocês já ouviram falar ou já viram em outras matérias. Eu já fui aluno, tá, gente? Eu não fiz uma graduação, não. Eu fiz duas. Então, eu sei exatamente como é quando você estuda pra caramba, faz aquela prova difícil no final do semestre e na semana seguinte você já não lembra nem o nome da matéria. Né? Um mês depois, se eu te der uma caneta e falar assim, resolve esse problema, você não lembra nada. Então, apesar de eu saber que vocês já fizeram disciplinas como fenômenos de transporte, mecânica dos fluidos, eu tenho certeza que ao longo das férias vocês esqueceram a maior parte do conhecimento. É normal, tá? E o meu papel aqui é resgatar um pouquinho disso aí para a gente poder ter uma matéria de hidráulica bacana. Então, eu vou trazer aqui uma revisão de alguns conceitos que são fundamentais para a gente nessa matéria. O primeiro conceito que eu quero revisar com vocês é o conceito de viscosidade, que é um conceito que eu acredito que talvez vocês não tenham nem nunca aprendido de maneira assim profunda o que significa. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada aí e fechar se não tiver nada para falar, beleza? Se tiver alguma coisa para falar, gente, pode me interromper a qualquer momento, não tem problema. Então vamos lá. O que é viscosidade? Primeira pessoa a definir matematicamente esse conceito é um cara que todo mundo conhece, um sujeitinho chamado Isaac Newton. E o Newton ele falou para a gente o seguinte, olha, quando um fluido escoa, isso medindo em laboratório, ele fazia várias medições, pegava fluidos diferentes, óleos, água, gases, e ele percebeu sempre o seguinte, todo escoamento de fluido gera uma tensão de cisalhamento tal. Eu tenho tensões ali nesse escoamento. E essa tensão, ela é proporcional ao gradiente de velocidades. E existe aqui uma constante de proporcionalidade. Essa constante, que ele deu a nomenclatura de μ, ele chamou de viscosidade. Então, traduzindo aqui a equação, essa equaçãozinha para vocês. Eu tenho uma tensão de cisalhamento tal, é a mesma tensão que vocês vão ver em resistência dos materiais, nas outras matérias, se é que já não viram. A tensão cisalhante, a gente pode pensar nela como uma tensão que está rasgando algo. Ela não está tracionando ou comprimindo, é uma tensão lateral, ela vem paralela. É aquela tensão que você tem, por exemplo, quando você cai, você é criança, está correndo, cai e raspa a cara no asfalto. Né? A tensão entre a sua cara e o asfalto, que te deixa toda arranhada, é uma tensão de cisalhamento. Corta a sua pele. Nós temos a letra μ, que está indicando aqui a viscosidade. E nós temos esse termo feinho, que vocês estão olhando e falando, meu Deus, tem derivada nessa matéria, vou tomar pau. Fique tranquilo, não tem, tá? A gente usa só para explicar, mas a gente não vai precisar de fazer conta com derivada integral. Isso aqui nada mais é do que um gradiente de velocidades. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que diabos é um gradiente. Essa mesma equação, gente, todo mundo sabe que tensão ou pressão é força dividido por área. Então, se eu multiplicar os dois lados por área, eu vou ter que a força de atrito exercida no fluido vai ser igual a viscosidade vezes a área vezes o gradiente de velocidades. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui um duto. Beleza? Um tubo qualquer. Dentro deste tubo, escoa um fluido. E eu tenho certeza que todos vocês já viram, lá da época de fenômeno de transporte, mecânica dos fluidos, um desenho mais ou menos assim, ó.
que é o que a gente chama de perfil de velocidades. U é a letra que a gente vai usar para determinar velocidade nessa matéria, para não confundir com V de volume, tá? Se você quiser usar V, fique à vontade. Eu uso sempre U para não confundir. O fluido está escoando dentro do tubo, beleza? Da esquerda para a direita. Existe um princípio chamado princípio de não deslizamento, que diz o seguinte: na superfície de contato entre o fluido e a parede, a velocidade é sempre igual a zero. Correto? Aqui o fluido não desliza, ele para na parede. A camada logo acima do fluido desliza. Quanto mais longe da parede, mais tranquilo esse fluido vai deslizar. Por isso que a minha velocidade máxima geralmente é aqui no meio, ó. Por quê? É o ponto mais longe que tem da parede. Quanto mais longe eu estou da parede, mais longe eu estou da influência dessa condição de não deslizamento. E o que que a viscosidade vai olhar? Todo mundo concorda que a velocidade U está variando à medida que eu estou distante da parede? Todo mundo consegue ver isso? Simples, né? Eu tenho um eixo aqui que corta o centro do tubo, que eu vou chamar de eixo X, e eu tenho um eixo vertical, que eu vou chamar de eixo Y. Todo mundo consegue ver que a velocidade U varia de acordo com a minha posição Y? Olha só, quando Y é igual a zero, que eu estou aqui no centro do tubo, a velocidade é máxima. Se o Y se afasta do zero, a velocidade cai. Se o Y vai para cima, eu vou chegando perto da parede, a velocidade cai. Se o Y vai para baixo, fica negativo, para a parede de baixo do tubo, a velocidade também cai. Ou seja, eu tenho aqui um gradiente de velocidade, não tem? Uma variação da velocidade, uma variação do U está mudando à medida que o Y muda. Del U, del Y. Isso é um gradiente de velocidade. É só isso. O que é que o Newton está falando para a gente aqui, então? Quando eu tenho escoamento, eu sempre vou ter um del U, del Y. Se eu tiver um escoamento mais rápido, está passando muito mais água, uma vazão enorme, no mesmo tubo. Na parede, qual que vai ser a velocidade? Na parede, a velocidade vai ser zero, porque eu tenho a condição de não deslizamento. Na parede, a velocidade nunca muda. Poxa, mas se a velocidade média está mais alta, se eu tenho mais água escoando aqui, como que a velocidade na parede não muda? Ela não muda porque a velocidade que vai mudar é justamente a velocidade onde? No meio, né? Agora vamos olhar essas duas situações aqui. E analisar elas segundo a ótica do nosso amigo Newton. No primeiro cenário, eu tenho uma variação aqui entre o zero na parede, velocidade igual a zero, e a velocidade máxima, o max, aqui no meio. Não tem? Ela é pequena. E no segundo cenário, quando a vazão é maior, eu tenho o mesmo U zero, velocidade igual a zero na parede, e eu tenho um U max, uma velocidade máxima, muito maior. Ou seja, o meu delta U é muito maior no segundo caso. Não é verdade? Olha só, a variação da velocidade em Y, tá? Não é no tempo, é em Y. Ela é muito maior no segundo caso. E qual foi o salto que eu dei aqui de Y? O mesmo, metade do diâmetro do tubo. Ou seja, no segundo caso, eu tenho du, dy, muito maior. Não é verdade, gente?
o del y vai ser muito maior. O gradiente de velocidade vai ser maior. Então, para a gente, ao invés de eu ficar muito preocupado com essa derivada, com esse gradiente, essa palavra aqui, eu posso entender esse termo simplesmente como um termo de velocidade ou de vazão. E o que isso representa para mim na prática? Quanto maior a velocidade ou quanto maior a vazão, maior vai ser quem? Quem está do outro lado da equação, né? Quanto maior é a vazão, quanto maior a velocidade, maior vai ser o atrito gerado nesse escoamento. Isso para a gente é fundamental. Nós vamos passar as 3 próximas aulas falando de perda de carga, perda localizada, equação de Darcy-Weisbach, equação de Hazen-Williams. E todas elas estão tentando descrever, no final das contas, o quê? As perdas que eu tenho num escoamento por causa desse atrito aqui, ó. É essa forcinha de atrito que está gerando perda. Todo atrito é uma perda. A água que está passando por aqui perde energia para quem? Para o atrito. Então, primeiro conceito importante. Quanto maior for a velocidade do escoamento, ou a vazão do escoamento, tipicamente maior vai ser o quê? A perda de energia por atrito, porque a força de atrito vai ser maior. Beleza? E quem é que relaciona o atrito com a velocidade? É esse termo daqui, a viscosidade. Um fluido pouco viscoso, se a viscosidade é baixa, o que vai acontecer com o atrito, gente? O atrito vai ser baixo. Se a viscosidade for alta, o atrito vai ser alto. Então, é a viscosidade, junto com a velocidade de escoamento, que vão determinar para a gente quanta energia eu vou perder no meu escoamento para o atrito. E aí a gente pode usar essa equação para entender qualquer escoamento de fluidos. Então, vou dar aqui 2 exemplos muito fáceis. Todo mundo... Professor. Pois não. O diâmetro interfere na velocidade? Sim. A gente vai falar, essa seria a equação 0 da hidráulica. A gente vai falar isso na aula que vem, que é a equação da conservação da massa. A gente tem que a vazão, só te dando um spoiler, a vazão é velocidade vezes área. Para a mesma vazão, quanto maior a área, menor a velocidade. Então, se eu tenho uma velocidade muito alta, isso até a gente vai falar muito isso nas próximas aulas. Se o meu escoamento está com uma velocidade muito alta e isso gera muita perda para o atrito, o que eu faço para diminuir a velocidade sem diminuir a vazão? Aumento o diâmetro do tubo. Eu aumento a minha área, aumentando o diâmetro do meu tubo. Eu consigo manter a mesma vazão, mas agora com a perda de carga menor. A gente vai explorar bastante esse conceito na última aula. Sua pergunta é muito boa. Você já está um passo na frente. Interfere no tempo de vazão também, interfere? Sim. Se eu tenho a mesma pressão, por exemplo, e eu diminuo a perda de carga, aí eu vou ter uma vazão maior. Isso aí vai, por exemplo, eu encho mais rápido no reservatório. Eu gosto disso, aluno curioso, já está 3 passos na frente. Muito bom. Vou dar para vocês aqui, gente, 2 situações, tá? Eu vou colocar aqui vermelho, mas finge que é mel. Então, eu tenho água e eu tenho mel. 2 fluidos que todo mundo aqui na sala conhece. Eu podia falar de óleo lubrificante, um 5W30, um 15W40. Não significa muita coisa para a maior parte de vocês. Então, vamos falar de fluidos banais, do dia a dia. Água e mel, todo mundo conhece. Os 2 copos são iguais. Eu pergunto para vocês, se eu pego um copo de água
igual esse aqui que está na minha mão, e viro acima da minha cabeça, o que vai acontecer? A água cai imediatamente, não é? Por que ela cai imediatamente? Qual que é a força disponível para jogar a água ir para baixo? O que faz a água cair, gente? A força da gravidade. Não é verdade? O que vai levar a água para baixo é a gravidade. Quando eu viro o copo, não existe mais uma barreira física que divida para a água não cair. A boca do copo é aberta, a água cai na minha cabeça. É a gravidade. Se eu virar o copo de mel, a força é a mesma. Vocês não concordam comigo? Gravidade. O mel pesa mais ou menos o mesmo tanto que a água. Então, na hora que eu virar o copo de mel, a força é a mesma. Só que se eu pegar um copo cheio de mel e virar por cima da minha cabeça, talvez eu consiga virar e desvirar sem cair nada na minha cabeça. Por que isso acontece? Olha que legal, todo mundo sabe disso, a criança sabe disso. Mas agora vocês vão entender o conceito físico por trás. A força aqui vai ser a mesma. Não é verdade? A força aqui, quem que vai combater a força de atrito? É a gravidade. Então, a força ela vai se manter igual nos dois escoamentos. Só que, para o mel, a viscosidade é alta. Se a viscosidade é muito alta, quem que vai ser baixo por consequência? A velocidade. Em compensação, a água tem uma viscosidade muito mais baixa do que o mel, e aí a velocidade de queda da água vai ser o quê? Muito rápida. Dificilmente eu vou conseguir virar e desvirar um copo de água em cima da minha cabeça sem me encharcar inteiro. Não é verdade? Por quê? Porque a viscosidade da água é muito menor do que a do mel. Dessa forma, o que vai acontecer? A velocidade do escoamento da água, para uma mesma força impulsionando esse escoamento, vai ser muito maior. E se eu quiser escoar mel, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que propiciar uma força muito maior. Então, se eu estou falando, por exemplo, de bomba, uma bomba que vai bombear mel, ela vai fazer muito mais força do que uma bomba que vai bombear água. Não acredita em mim? Pega uma colher de pau, balança ela dentro de uma panela de água e balança ela dentro de um tacho de mel. Quem quiser fazer uma experiência científica em casa hoje, faz o seguinte, ó. Pega uma panela cheia de água, experiência fácil. Ó. Pega uma panela cheia de água, bota no fogão. Pega a sua colherzinha de pau e balança a colher lá dentro, para sentir a resistência da água. A água vai gerar um atrito nessa colher, não é verdade? Por quê? Quando você empurra a colher, você gera velocidade, a água tem viscosidade, existe uma força de atrito, você sente a resistência no braço. Aí você faz o seguinte, ferve essa água, espera ela ferver, volta, enfia a colher e balança. Se você prestar atenção, você vai ver que depois que a água ferve, é muito mais fácil passar a colher. Por quê? Porque a viscosidade da água, ela aumenta à medida que a temperatura diminui. Quanto mais quente a água, menor a viscosidade. Mais fácil é de passar a colher. Não só a água, a maior parte dos fluidos. Se você pegar um mel num dia muito frio, ele fica tão duro que ele cristaliza, às vezes. Ele deixa de ser um fluido. Não é verdade? Mesmo princípio. Óleo, a mesma coisa. Óleo de cozinha, quando você coloca ele na panela, ele tem uma consistência. Depois que ele aquece, ele fica muito mais fluido, né? O que é aquilo? É a viscosidade dele caindo com o aumento da temperatura. Então, isso é viscosidade. Todo mundo comigo, gente? Todo mundo entendeu o conceito de viscosidade? O que eu preciso que vocês lembrem disso aqui? Se amanhã vocês esquecerem a equação, não tem problema. Mas eu preciso que vocês lembrem que a viscosidade ela está intrinsecamente ligada ao quê? A resistência ao escoamento do fluido. Quanto maior a viscosidade, mais energia eu preciso
para manter a mesma velocidade, ou mais perda de carga eu vou ter por um determinado escoamento. Tá? É isso que eu preciso que vocês lembrem. Lembrado o que é viscosidade, a gente pode revisitar um velho amigo. Esse aí todo mundo forma e lembra o nome, só não lembra o que o número faz nem qual é a equação. O nome vocês lembram. A equação que é bom nada, nem o conceito. Número de Reynolds. O nome é bacana, né? A gente sempre lembra o nome, Reynolds. O número de Reynolds, ele tem essa carinha aqui, ó. Pode estar um pouquinho diferente do que vocês já viram em alguns livros, eu vou explicar a minha escolha de nomenclatura. E também pode ser escrito dessa forma. Então, vamos lá. O que é o número de Reynolds? O número de Reynolds ele é basicamente um balanço de forças no fluido. A gente tem massa específica, o que é massa específica, gente? O nome de pobre dela é densidade. Mas o nome correto, técnico, de engenheiro é massa específica. Geralmente vai ser expressa em quilogramas por metro cúbico, né? Basicamente, quanto que pesa um litro de água? Quanto que pesa um metro cúbico de água? É isso que a gente quer saber. U barra é a velocidade média. U, porque eu já falei com vocês, eu não gosto de usar V para não confundir com volume. E barra, porque é média. Tudo que é barra para sinalizar média. Beleza? D aqui, moçada, para a gente vai ser diâmetro. Mas por que eu uso diâmetro? Eu uso diâmetro porque na hidráulica a gente vai estar falando sempre de tubo, tá? Sempre tubos. E 99% dos tubos que a gente vai lidar são cilíndricos, né? Seção redonda. Então, diâmetro é o valor que a gente vai usar. Mas o número de Reynolds, ele serve para mais do que tubo. O engenheiro que vai calcular o escoamento sobre a asa de um avião, por exemplo, então se eu penso aqui na asa de um avião, o engenheiro que vai calcular o escoamento de ar sobre essa asa, ele também vai ter um balanço aí de número de Reynolds. E eu pergunto para vocês, cadê o diâmetro aqui? Não tem, né? Para esse tipo de cálculo, o número de Reynolds geralmente vai ter essa cara aqui, ó. O relevante é o comprimento, não o diâmetro. Então, na verdade, isso aqui nada mais é do que um comprimento ou dimensão característica do escoamento. Para tubo, a gente sempre usa diâmetro, que é o mais fácil. Ah, professor, e se meu tubo for quadrado? Aí a gente vai usar conversões. Aí a gente vai usar raio hidráulico, a gente vai usar os conceitos que a gente vai aprender depois. Mas agora basta saber que isso aqui é uma dimensão característica. A gente vai ser diâmetro na matéria inteira. E o Mi, essa letrinha grega aqui embaixo, não é um M. Essa letra chama Mi. O Mi é a tal da viscosidade. Dinâmica. A unidade, gente, é esquisitíssima, tá? Não se preocupem com ela. É Pascal vezes segundo. Não tem um sentido físico isso aqui. Beleza? Não tem um sentido físico claro. É mais uma questão de adequação das unidades. Se você pegar todas essas unidades aqui e fizer uma análise delas, sabendo que um Pascal é 1 Newton por metro quadrado, vocês vão ver que todas as unidades vão sumir. Porque o Newton é 1 quilograma por metro segundo ao quadrado. Aí você joga tudo isso aqui, você vai ver que não vai ficar unidade nenhuma. Ou seja, o número de Reynolds é um número adimensional. Para que ele serve, então? Se ele não tem unidade. O que ele faz? Antes da gente progredir, só falar para vocês, ó, esse V charmoso que eu fiz aqui, esse V de tupete, na verdade é uma letra grega chamada Mi. Tem o Mi, que é o M dos gregos,
Aí tem o ni, que é o N de nariz dos gregos. Ele é a viscosidade cinemática. É o que eu tenho quando eu divido a viscosidade dinâmica pela massa específica. Nesse curso, a gente vai usar quase sempre o Mi. Não tem a menor necessidade da gente complicar e ficar misturando as duas. Então, a gente vai usar o Mi, porque fica usando sempre o mesmo. O Mi é o que mais aparece. Vamos usar ele mesmo. Beleza? O que esse número adimensional mostra para mim, então, e para que ele serve? 90% das pessoas vão falar, para falar se o escoamento é turbulento. Não, ele não serve para isso. Ele me dá um indicativo disso, mas ele me diz muito mais do que isso. Vamos ver tudo que está em cima da equação. Massa específica. Isso me indica, grosso modo, quão pesado uma coisa do mesmo tamanho é. Então, vou pegar aqui, vamos pegar um aluno de exemplo. Vou pegar um de cada vez. Vou pegar primeiro Dorianes. Então, Dorianes. Saímos juntos, fomos tomar uma cerveja. Aí, chamei você para ir jogar um vôlei de praia. Tem uma quadra de areia aqui perto da minha casa. Falei, Dorianes, vamos jogar um vôlei. Você falou, vamos, adoro vôlei. Aí a gente foi jogar um vôlei, peguei uma bola de vôlei, dessas de praia, levinha. E aí, pô, fui dar uma cortada, cortei a bola na sua cara. Eu falei, putz, machucou. Aí você falou, não machucou muito não. A bola ela é leve. Ela tem mais ou menos o tamanho de uma cabeça, mas ela é leve. Não te machucou tanto. Tranquilo. Aí saímos do vôlei de praia, fomos jogar um boliche. Você ganhou de mim no vôlei de praia. Eu falei, não, eu quero uma revanche. Vamos jogar boliche agora. E aí peguei a bola de boliche e joguei na sua cara. Tá? Fiquei nervoso, perdi, joguei a bola de boliche na sua cara. As duas bolas têm o mesmo tamanho. Então, do ponto de vista, olhando de longe, você imagina que as duas vão machucar o mesmo tanto. Mas eu te garanto que a bola de vôlei vai no máximo te deixar ali com a cara meio vermelha, enquanto a bola de boliche vai te levar para o hospital. Por que isso acontece? Porque a massa específica da bola de boliche é muito maior. Elas têm o mesmo tamanho, mas como a bola de boliche é muito mais densa, ela tem uma massa específica muito maior, ela vai ter um peso e uma inércia muito maior. Uma bola de vôlei de praia, ela bate na sua cara e volta. A bola de boliche bate na sua cara e te leva junto com ela. Não é verdade? Ela tem uma inércia muito grande. Difícil parar uma bola de boliche. Tanto que eu uso ela para derrubar os pinos, ela derruba os pinos e continua indo. Não é verdade? Vamos olhar o segundo termo agora. Velocidade média. Esse é o meu favorito. O sujeito foi lá, parou o Fusca na descida e foi tirar uma sujeira que estava no para-brisas. Esqueceu de puxar o freio de mão. O Fusca começou a descer a ladeira. Enquanto o Fusca está devagar, começou a andar, alguém se arrisca a entrar na frente dele para tentar parar? Eu me arrisco, eu entraria. Tenho certeza que alguns de vocês já passaram esse susto assim. Foi calibrar o pneu do carro, esqueceu de puxar o freio de mão, o carro começou a descer, aquele desespero. A gente consegue parar. Por que eu não peso nem 70 quilos, consigo parar um carro que pesa 1.000 quilos? Porque o carro está devagar. Se a velocidade dele é baixa, a inércia dele é baixa. Eu consigo parar ele relativamente fácil, com pouca energia. Agora eu pergunto para você, se eu moro numa rua que é um morrão, o Fusca começa a descer o morro, chega lá embaixo a 60 km por hora, o Fusca sem freio desengrenado. Quem que é o corajoso que vai pular na frente para parar meu Fusca? Ninguém, né? Por quê? Porque a velocidade média é muito maior, a inércia é muito maior, é muito mais difícil de parar. Terceiro item, diâmetro. Esquece que é diâmetro, lembra que é uma dimensão característica. E aí eu vou dar um exemplo muito fácil. Lembra do meu Fusca? Estava difícil de parar? Agora imagina que ao invés de um Fusca, é um caminhão, uma carreta carregada, 40 vezes maior do que meu Fusca. Quem é que vai parar essa carreta? Ninguém, né? A gente vê isso aqui no meu rodoviário sempre. Desce um carro desgovernado, bate uma mureta, parou. Desce uma carreta desgovernada, leva 20 carros, leva a mureta, leva o poste, leva o galpão que está na frente.
Ninguém para. Por quê? Porque o tamanho é muito maior, a inércia é muito maior. O que eu estou querendo dizer com todas essas historinhas? Né? Qual que é a palavra que apareceu em todas as histórias? Inércia. Forças de inércia. Tudo que está na parte de cima da equação diz respeito à inércia do meu escoamento. O que é inércia? Primeira lei de Newton. Aquilo que está parado tende a ficar parado. Aquilo que está se movendo tende a ficar se movendo. Então, quando eu falo de forças de inércia, é a capacidade do fluido de manter o seu movimento à revelia de qualquer coisa. É o caminhão que está descendo e ninguém consegue parar. Ele tem muita inércia. Vai parar um caminhão? Você não consegue. Vai parar uma bola de vôlei de praia? Uma criança consegue. Então, essa é a diferença. O que está na parte de cima é a inércia. É quão descontrolado meu fluido é. Quão difícil é de domá-lo. E quem que está na parte de baixo? As forças viscosas, representadas aqui pela viscosidade. Então, o número de Reynolds, ele conta para mim a história de uma batalha. É a batalha do fluido, que é um cavalo indomável, que ele quer sair correndo, escoando de qualquer forma e não ser parado de jeito nenhum. E do cowboy com a rédea tentando domar esse cavalo, que é a viscosidade. O que a viscosidade tenta fazer com o fluido? Calmar ele, parar ele, falar, opa, vamos mansinho aqui, ó. Vamos manter a organização, vamos numa boa. Quando eu olho aqui para a água e para o mel, essa diferença é muito clara. Ambos têm inércia. A água e o mel têm massas específicas parecidas. Os dois copos têm o mesmo tamanho, o mesmo diâmetro, em teoria. E a velocidade inicial dos dois é a mesma, inclusive. Os dois estão parados quando eu viro o copo. Eles vão começar a cair. Mas a água tem viscosidade baixa. A água é indomável. Ela, pum, cai de uma vez. E o mel tem a viscosidade alta. No escoamento da água, quem que manda? Quem manda é a inércia. Nesse caso, nesse cenário. Quem vai mandar vai ser a inércia. E no escoamento do mel, quem que ganha essa batalha? A viscosidade. Então, o número de Reynolds vai contar essa história. Quem está vencendo a batalha? A inércia ou a viscosidade? Quando a inércia vence a batalha, o meu escoamento ele vai ser o quê? Turbulento. É um escoamento que não conseguiu ser domável. Ele vai como ele quer. Agora, quando eu tenho um fluido muito viscoso, quando as minhas forças de inércia são bem pequenas e a viscosidade consegue controlar, aí eu vou ter um escoamento laminar, um escoamento organizado, um escoamento que tem um padrão de organização molecular tranquilo. Todo mundo entendeu, gente, o que é o número de Reynolds? Isso é uma coisa que vocês veem geralmente no livro, decora a equação para fazer a prova, calcula, decora um número, 4.000 turbulento, menos 2.000 laminar. Passa de ano, não entende forma, não entende, leva o resto da vida sem entender. Vocês vão sair dessa matéria, vocês vão esquecer a equação, eu tenho certeza. Vão esquecer um tanto de coisa, mas se vocês lembrarem que o número de Reynolds ele é um número adimensional que representa esse balanço de inércia e viscosidade, eu vou ser um professor muito feliz. Se vocês conseguirem lembrar desse conceito. Todo mundo entendeu o conceito? Conseguiu entender o raciocínio? Silêncio absoluto. Eu não sei se vocês não entenderam nada, entenderam tudo. Eu vou supor que vocês entenderam tudo. Pois não, pode falar. O atrito aí, ele soma junto com a viscosidade para vencer essa inércia? No caso? O atrito, ele é causado pela viscosidade. Não é que ele soma com a viscosidade. Ele existe por causa da viscosidade. Ele é uma consequência da viscosidade. Entendeu? Ele é a viscosidade, o efeito da viscosidade no escoamento. A viscosidade não está relacionada ao líquido? E o atrito não é tipo uma barreira onde que escoa o líquido que vai tender a parar a inércia? Sim, vamos lá. Eu tenho aqui um escoamento. Não tem uma barreira física em si.
E eu tenho aqui o meu fluido escoando, beleza? O atrito existe na parede. Então, eu tenho aqui um atrito em função desse não arraste. Eu tenho um atrito em função do deslocamento entre camadas, então tem atrito dentro do fluido. E esse atrito ele só existe por causa da viscosidade. Então, toda vez que eu tenho escoamento, todo fluido tem viscosidade, tá? Qualquer escoamento real tem viscosidade. E se eu tenho escoamento, portanto, eu tenho força de atrito, eu tenho perda de carga. Uma perda de energia em função dessa força de atrito. A força de atrito, ela existe porque existe viscosidade. E quanto maior a viscosidade, maior é a força de atrito resultante. Esclareceu? Ok, beleza. Se quiser perguntar mais, pode falar, tá? Não tem problema não. Aí professor, é o exemplo da água e do mel, né? Quanto mais Exatamente. viscoso, mais atrito vai ter e menos inércia, né? No caso. Exatamente. Menos velocidade eu vou ter. Menos inércia porque eu vou Velocidade, ter né? menos velocidade. Menos velocidade. Não é que necessariamente eu tenho menos inércia. A gente viu, por exemplo, no exemplo da água e do mel, ambos têm velocidade inicial zero, mesmo diâmetro, mesma quantidade de fluido e massa específica muito próxima. A diferença entre a água e o mel é que a água é muito menos viscosa. Então, nessa batalha, né, entre inércia e viscosidade, no mel quem ganha é a viscosidade. E nesse exemplo está acontecendo essa teoria aí que o senhor passou aí da inércia e da viscosidade, tá? A batalha está ocorrendo aí nesse processo, nesse exemplo. Isso. Em qualquer escoamento, essa batalha existe. É sempre uma questão de quem está ganhando, se é a inércia ou se é a viscosidade. Beleza? Ok. Pessoal, eu vou passar para vocês aqui valores de referência que a gente vai usar na disciplina inteira. Vocês não têm que decorar, tá? Mas é bom ter uma noção. Massa específica da água, 1.000 kg por metro cúbico. Viscosidade dinâmica da água, 0,01 ou 2 elevado a 10, né, vezes 10 a menos 2. Por consequência, a viscosidade cinemática vai ser igual a 10 elevado a menos 5. Tá? Só para vocês terem aí de referência, esses valores a gente vai usar na matéria inteira. Não precisa decorar. Se precisar, eu passo, beleza? Na prova, não tem problema nenhum. Mas é bom vocês terem como engenheiro, é o tipo de coisa que é bom ter noção. Densidade vocês têm que saber, gente. Assim, pelo amor de Deus, 1 litro de água pesa 1 quilo. Isso como engenheiro vocês têm que saber. Até passo na prova, mas para a vida vocês têm que saber. Viscosidade é um negócio mais específico. Se vocês não decorarem, não tem tanto problema não. Atenção, essa viscosidade que eu passei, gente, é para água a 20 graus Celsius, tá? Se a água está mais quente, esse número cai bastante. Se ela está mais fria, esse número sobe um bocado também. Isso são coisas que a gente tem que avaliar. Então, a pessoa aí que eventualmente vai trabalhar na Serra Gaúcha e dimensionar uma estação levatória, esse aumento de viscosidade tem que ser considerado. Isso impacta a sua bomba. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, tá? Fiquem espertos aí. Seguindo em frente, vamos falar rapidinho de caracterização dos escoamentos. Eu vou falar alguns que vocês já conhecem e outros que talvez sejam novidade, beleza? Então, escoamento. Eu posso classificar o escoamento quanto à organização molecular. Aí você fala, caramba, professor, que nome feio. Nunca vi isso na minha vida. Mentira, você já viu. E eu tenho certeza que você sabe o que é. Eu posso ter um escoamento laminar e eu posso ter escoamento turbulento.
Atenção! Livrinhos, vocês vão encontrar isso aqui, ó. Transição. Não existe, galera, um regime de transição, tá? Se você pega um bom livro de mecânica dos fluidos, um livro de pós-graduação, eu tenho alguns aqui, porque eu me aprofundei muito nessa área. Então, eu tenho alguns bons livros aqui. Você vai ver que é mais complicado do que, eu estou entre um e outro, é a transição. Não é bem assim que funciona. Acho que a melhor metáfora para um regime de transição é o famoso catando coquinho. Se você já viu uma pessoa na rua, tropeçou na calçada, sabe quando a pessoa tropeça e ela já está tão caindo que não tem mais como levantar? Ela vai dar mais uns 4 passos antes de cair com a cara no chão. Mas ela vai cair. Ou ela vai cair, ou se ela conseguir um apoio, alguma coisa, ela vai ficar em pé de novo e voltar a andar. Mas ninguém anda catando coquinho, não é verdade? Ninguém anda tropeçando, correndo para frente sem parar. Ou você capota de cara no chão de vez e vai para o regime turbulento, ou você consegue se recuperar de alguma forma e volta para o laminar. O regime de transição é isso. O regime de transição é quando o laminar acha um obstáculo, chuta o obstáculo, literalmente, muitas vezes, pode ser um degrau no escoamento, uma pedra no leito do rio, e aí ele começa a ficar turbulento e geralmente dali para frente não tem volta. Ele se desenvolve como turbulento dali para frente. Então, o escoamento laminar é quando eu tenho as minhas moléculas todas organizadinhas. Então, elas têm, vou desenhar aqui umas moléculas de água, elas têm todas mais ou menos a mesma direção do escoamento. Pode até ter uma pequena variação. Mas todas as moléculas estão mais ou menos na mesma direção do escoamento. Geralmente eu tenho uma boa organização entre camadas, o fluido não se mistura muito. Isso é uma coisa que a gente vai ver muito claramente no laboratório. A gente tem um experimento com contraste que a gente vê na hora a diferença, a transição e o que acontece quando vira turbulento. O turbulento, eu tenho o caos. O fluido continua indo da esquerda para a direita. Só que esse cara aqui está empolgadão para ir da esquerda para a direita. Esse cara aqui resolveu que ele quer ir para trás. Esse aqui quer ir embora do rio. Esse aqui está meio indeciso. Esse aqui está meio torto. No somatório, está todo mundo indo para frente. Mas as moléculas elas têm velocidades aleatórias, componentes aleatórios da velocidade, que às vezes são muito maiores do que a velocidade média. O que é, na prática, uma molécula andando para trás? Você já viu o rio subir? Eu acho que não, né? Todo mundo só vê o rio descendo. O rio não sobe. Mas se você pegar qualquer rio ou riacho, eu tenho certeza que você já viu isso aqui, ó. O rio está descendo. Tem uma pedra aqui. A água bate aqui, faz aquela espuma, e aqui eu vou ter o quê? Um redemoinho. Todo mundo já viu isso, né? O que é um redemoinho, gente? Um redemoinho é um pedacinho da água que resolveu dar marcha ré. Se eu olho para a água aqui, ela está tentando voltar. O rio continua descendo. A velocidade média continua no mesmo sentido. Mas algumas moléculas podem, inclusive, estar no sentido oposto. Então, qualquer escoamento de rio, riacho, muito livre que a gente vê esse tipo de formação. Não é verdade? O redemoinho. O redemoinho é a coisa mais característica do escoamento turbulento que a gente tem. Beleza? Então, essa aqui eu sei que é muito fácil. Vocês estão no craque de saber. Como referência, a gente considera aí turbulento para Reynolds maior do que 2.000, tá? Para escoamento em conduto forçado. Para conduto livre, a gente coloca maior do que 4.000. Mas eu vou deixar esse númerozinho aqui só de referência. Esses números também, pessoal, quando vocês veem em livro, parece que é uma coisa escrita em pedra. Né? 2000, 2001 já é todo turbulento. Não é assim, tá? É muito mais complicado do que isso. Então, eu não cobro muito esses números de vocês, não. Até porque, na prática, vocês vão ver no nosso estudo de hidráulica que 100% dos escoamentos que a gente vai estudar
vão ser turbulentos. Não vai ter um exemplo aqui que a gente vai fazer, real, que nós vamos ter escoamento laminar. Escoamento laminar na engenharia, geralmente é só quando eu faço ele ser laminar. Tá? De água, pelo menos. Então, assim, indústria química. Eu preciso ter uma dosagem de um produto, uma bomba, não sei o que, eu não posso quebrar. Na indústria de alimento, eu estou formando um floco, eu não posso quebrar ele, tem que ser regime laminar. Geralmente é uma coisa que eu tenho que fazer toda uma engenharia para manter o escoamento laminar. Para a gente aqui na engenharia civil, é tudo muito turbulento, seja livre ou forçado. Uma outra maneira de caracterizar os escoamentos é quanto à pressão vigente. Esse aqui vocês provavelmente nunca ouviram falar. Essa disciplina vai ser a primeira vez. Conduto forçado e conduto livre. Então, o que significa ter um conduto forçado? O que significa ter um conduto livre? No conduto livre, gente, a pressão vigente no escoamento é a pressão atmosférica. E no conduto forçado, é uma pressão diferente da pressão atmosférica. Tá, e daí? Entendi nada, né? Tá, beleza, e daí? Como é que eu sei na prática? Sempre que eu tenho o ar em contato com o fluido, então, por exemplo, imagine um tubo de esgoto dentro da sua casa, tá? Um tubo que sai do seu vaso sanitário e leva o seu esgoto embora. Ele tem ar dentro dele. E esse ar está conectado a uma tubulação de ar que está conectado à atmosfera. Ou seja, todo esse ar aqui está a qual pressão? Pressão atmosférica. Então, o líquido dentro do tubo, ele está, em última instância, em contato com a atmosfera. Se o fluido está em contato com a atmosfera, eu tenho pressão atmosférica vigente. Então, quase sempre, quando eu tenho ar dentro do tubo, é conduto livre. Geralmente, esse ar vai ter que estar conectado a algum lugar para garantir a manutenção da pressão atmosférica. Mas se eu tenho ar dentro do tubo, é conduto livre. Onde que está a confusão? Muita gente acha o seguinte: se eu tenho um canal, o canal é aberto, conduto livre. E aí, se eu tenho um tubo fechado, aí a pessoa pensa, tubo fechado, conduto forçado. Errado. Se o meu tubo fechado tem ar dentro dele, ele também é conduto livre, tá? Então, acabei de dar o exemplo, tubulação de esgoto da sua casa, drenagem urbana. Próxima vez que você estiver na rua, dá uma olhada lá dentro da boca de lobo. Ali passa um tubo fechado. Só que a boca do tubo está em contato com a boca de lobo, que está em contato com a atmosfera. Então, o líquido que escoa lá dentro, escoa com a pressão atmosférica. A pressão vigente no escoamento é a pressão atmosférica. Quando que eu tenho conduto forçado, então? Sempre que eu tenho tubo cheio. A pressão pode ser maior do que a atmosférica, mas ela também pode ser menor do que a atmosférica. Nós vamos falar muito disso na nossa aula sobre bombas, tá? Então, pode ser maior, pode ser menor. Depende. Mas ambos são condutos forçados. Todo mundo entendeu mais ou menos a ideia? A gente vai explorar essa ideia mais a fundo nesse curso. Não precisa estar 100% agora. Mas vocês têm que ter uma noção do que eu estou falando aqui. Todo mundo está mais ou menos comigo? Querem perguntar? Enquanto isso, eu vou escrevendo aqui. Se quiser perguntar, é só me interromper. A última classificação que eu vou trazer para vocês não é a única, mas é a única que importa para a gente, além dessas duas de cima,
é quanto à variação no tempo. Nós temos regime permanente e regime transiente. Regime permanente é quando qualquer propriedade N não varia no tempo, ou seja, a derivada no tempo de qualquer propriedade é igual a zero. E o transiente é quando as propriedades variam no tempo. Então, essa derivada é diferente de zero. Pode ser maior que zero, pode ser menor. Grosso modo, o que nos interessa? Se eu tenho, por exemplo, estou avaliando o escoamento de um rio. Ao longo do ano, o escoamento até varia. Mas se eu ficar ali 5 minutos olhando o rio, não varia muita coisa, é o mesmo rio. Pode ser considerado um escoamento em regime permanente. Agora, vamos pensar se eu estou avaliando, por exemplo, a torneira da sua casa. Na hora que você abre a torneira, eu tenho um impacto de pressão na tubulação inteira. Não tinha escoamento e agora tem. É um transiente. Não tinha vazão, agora tem. Variou no tempo. Não tinha velocidade, agora tem. Variou no tempo. Transiente. A torneira está lá aberta, a vazão já está regularizada. Se eu analisar a torneira agora, a vazão está igual, regime permanente. Então, pode mudar. Eu posso ter um transiente que chega num permanente. Eu posso ter um permanente que passa por um transiente. Mas é importante só a gente entender o conceito de cada um deles. Todo mundo comigo? Tranquilo para todos? Agora vem a parte mais emocionante da aula para a gente fechar. E a mais importante para a continuação do nosso curso. Então, eu peço que vocês tenham muita atenção no que eu vou passar para vocês agora, tá? E se ficar qualquer dúvida, por favor, me interrompam, perguntem, porque é fundamental para tudo que a gente vai ver daqui para frente. E isso é a equação da conservação da energia mecânica. Essa equação ela é popularmente chamada de equação de Bernoulli. E para eu não ter que escrever esse tanto de palavra daqui para frente, na primeira aula eu escrevo o nome inteiro dela, daqui para frente a gente só vai falar Bernoulli. Beleza? Bernoulli, ele dizia o seguinte, né? Importante a gente contextualizar, Bernoulli foi um grande matemático e cientista no século XVII, XVIII, e a gente conhece muita coisa dele aí, da matemática também, e ele viveu numa época, né, em que tinha muito esse conceito na física de conservação das coisas na natureza. Todo mundo já ouviu aí a famosa frase de Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então havia muito essa, eu vou dizer que é quase uma vibe filosófica da conservação das coisas no universo. Bernoulli é um dos caras que estava estudando isso aí, e ele surgiu com uma teoria. Ele falou o seguinte: olha, a energia mecânica em um processo, ela se conserva. Então, a energia mecânica inicial, no ponto A, ela vai ser sempre igual à energia mecânica final, no ponto B. Durante um processo termodinâmico qualquer, a energia mecânica ela vai se conservar. E o que é energia mecânica? Energia mecânica, Bernoulli determinou em 3 termos. Uma energia que eu vou chamar de energia de pressão, energia cinética, cine, movimento, né, gente? Cinema, imagem, movimento. Cinética, aquela energia que tem a ver com o movimento das coisas, vem da velocidade. E energia potencial gravitacional, que vem da aceleração da gravidade. Então, Bernoulli falou com a gente, a energia ela vai ser composta, a energia mecânica de qualquer sistema vai ser composta por esses 3 termos. E aí nos resta avaliar, então,
a formulação desses termos todos. Energia de pressão é aquela energia que você tem, por exemplo, com um balão cheio. Olha que interessante. Todo mundo já fez isso quando criança, tenho certeza. Pega um balão daqueles de festa de criança, você enche. Para encher, você está fazendo força. Você está botando pressão no ar ali dentro. Não adianta você só abrir a boca do balão e achar que a atmosfera vai encher ele. Você tem que fazer força. Aquele gás está pressurizado. Quando você solta a boquinha do balão, ele estava parado. O que acontece com ele imediatamente? Ele sai voando. Ele ganha velocidade. Ele ganha energia cinética. De onde que veio essa energia cinética? Veio dessa energia de pressão que ele tinha. Ou seja, pressão é energia. E quanto mais volume eu tenho, V, mais energia eu tenho. Então, a energia de pressão vai ser determinada por P vezes V. A energia cinética, todo mundo conhece lá da física, deve se lembrar. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. A fórmula da energia cinética. E a energia potencial gravitacional, tenho certeza que todos vocês se lembram também, aquelas formas manjadas do ensino médio, né? Massa, aceleração da gravidade e cota, que eu vou chamar de Z aqui. Muita gente chama de mgh, de altura. Eu vou usar aqui o termo cota. E aí vai ficar muito claro no final por que eu vou usar Z e não H, tá, gente? Unidade de energia é Joule. Qual que é o problema dessa unidade aqui? O Joule é uma unidade absoluta, tá? Uma unidade que ela é extensiva. Quanto mais massa eu tenho, mais joules eu tenho. O caminhão tem mais energia do que o Fusca. E às vezes eu não quero analisar o sistema sob essa ótica. Eu quero analisar ele de uma maneira específica, intensiva, uma coisa que eu consiga extrapolar para qualquer tamanho de sistema. Então, o que eu faço? Eu divido toda essa minha equação pela massa. E aí eu vou ter energia mecânica específica. PV dividido pela massa vai ficar P sobre ρ. Por quê? Ρ, né, justamente a massa específica, massa sobre volume. Então, volume sobre massa vai ser igual a 1 sobre ρ. Aí aparece o ρ na equação. Massa específica. Isso não é um P, isso é um ρ. Tá? Isso aqui é o R dos gregos, é um P estilizadinho. A energia cinética, fácil, né? Divido por M, sai fora o M. A energia potencial gravitacional é a mesma coisa. Divido por M, sai fora o M. Só fica o GZ. E agora, ao invés de joule, eu vou ter joule por quilograma. Energia específica. Essa formulação da equação de Bernoulli, ela é super popular entre os engenheiros mecânicos, entre os engenheiros químicos. Por quê? Porque energia específica é uma grandeza muito importante para essas ciências. Na termodinâmica, tudo gira em torno da energia específica. Na engenharia civil, vocês deram sorte. As coisas são mais fáceis. Por quê? Joule é uma unidade que vocês quase não vão ver. Ah, o que é joule? Sai da faculdade, você nunca vai ver um joule. Mas vai ter uma unidade que você vai ver pra caramba, que é o metro. Aí olha que loucura. Olha o que acontece aqui. Vamos olhar só para o último termo. GZ. G é a aceleração da gravidade. Z é uma cota qualquer, em metros, não é verdade? Todo mundo concorda comigo que se eu dividir isso aqui pela gravidade, vai ficar só o Z? Vai ficar só o metro? Não é fácil. Se eu divido por G, vai ficar só o metro. Ora, eu não posso somar banana com laranja com maçã. Se eu estou somando essas grandezas, é porque elas têm a mesma unidade. É tudo energia. Se eu dividir tudo por G, por mais esquisito que fique, eu garanto para vocês que tudo aqui vai virar o quê? Metro.
Então, olha que loucura. P dividido por Rho vai virar P dividido por gama. Rho vezes G, peso específico. A massa específica vira peso específico. Preocupa muito com isso ainda não. Deixa o gama quietinho ali. V2 sobre 2G. Esse termo ficou meio esquisitinho, mas a gente vai sobreviver. E o último termo, Z. Então, o que eu fiz aqui? Dividi pela gravidade e fiquei com essa equaçãozinha aqui. P sobre gama, V2 sobre 2G e Z. Olha que interessante o que a gente acabou de fazer. Vamos abstrair um pouquinho. A gente pegou uma equação de energia, tá? Essa é uma equação de conservação da energia mecânica. A gente pegou a equação da energia mecânica, Joule. Primeiro a gente especificizou ela, dividindo pela massa. Ou seja, a gente saiu de energia para energia específica, Joule por quilograma. E agora a coisa mais louca que a gente fez, a gente dividiu pela gravidade e a gente linearizou a energia. Metro, para a gente, quase sempre, é medida de quê? Comprimento, né? Quanto você mede? Eu meço 1,70 m. E você? Eu meço 1,80 m. Quantos metros tem essa sala? Quantos metros tem esse carro? Metro, para a gente, é medida linear. Nessa disciplina, olha que doido. Metro vai ser medida linear, quando a gente falar de metro de tubo. Mas a gente pode usar o metro também como medida de energia. Então, quando a gente for falar da energia do escoamento, ao invés da gente fazer esse tanto de conta aqui, ó, volume, massa, aceleração da gravidade, achar um valor em joule, ao invés da gente fazer essas contas, a gente vai fazer contas muito, mas muito mais fáceis, usando o quê? Metro. Tudo que a gente vai fazer de conta vai ser um balanço métrico, um balanço de cotas. E aí, lembra que eu falei para vocês não preocuparem muito com esse termo aqui, P sobre gama? Flávio, esquenta muito a cabeça com isso aí, não. P sobre gama, a gente vai trocar ele por um termo mais palatável, que eu vou chamar de H. E o H, para a gente, vai ser a coluna d'água. Coluna d'água, aqui eu tenho energia cinética, e aqui eu tenho Z, que é a cota. Então, olha que interessante. De onde vem a energia num escoamento de água? Isso aqui é uma equação de energia. No escoamento de água, a energia ela vai vir de um desses três lugares. Ou eu tenho coluna d'água, ou seja, eu tenho um bocado de água em cima de mim. Então, eu vou fazer um desenho aqui que todo mundo vai entender na hora. Você foi tomar seu banho aqui. Beleza? Por que a água chega no seu chuveiro? E por que ela chega com pressão no seu chuveiro? Porque existe entre a sua caixa d'água e o seu chuveiro
uma coluna de água. Vejam aqui, o nível da água está acima do chuveiro. Nesse caso, a coluna d'água estática aqui vai ser igualzinha à diferença de cota entre o chuveiro e o reservatório. Então, vejam aqui o balanço de energia que garante que eu tenha pressão aqui, ó, que eu consiga tomar banho. Por que a água chega no chuveiro? Ela tem que ter energia para se mover, não tem? Se eu tenho escoamento, eu tenho atrito. Eu não tenho perda de carga quando eu tenho escoamento, porque existe viscosidade. A gente acabou de discutir isso. Todo escoamento gasta energia. Todo escoamento precisa de energia para existir. De onde que vem essa energia? Ela tem que vir de um desses três lugares. Ou eu tenho cota, eu estou no alto, ou eu tenho coluna d'água, eu tenho uma pressão de água que vai garantir o escoamento, ou eu tenho velocidade. É o caso, por exemplo, de um rio caudaloso. Ele já chega com velocidade, eu consigo aproveitar essa velocidade parcialmente. E mais do que isso, se a energia mecânica se conserva, um vai para o outro. Então, olha a água lá em cima na caixa d'água. Pensa nessa aguinha aqui, ó, no ponto A. Existe água acima do ponto A? Não, né? Não tem água acima do ponto A. Ou seja, o ponto A não tem coluna d'água. Coluna d'água é aquela água que está acima do meu ponto de análise. No ponto A, essa água não existe. Mas o que o ponto A tem para oferecer? O que ele traz para o jogo? Ele traz velocidade? Não, é um reservatório. A água está bem paradinha lá. Ele traz coluna d'água? Não, porque ele é o ponto mais alto, não tem nada acima dele. Mas quem que ele traz para a brincadeira? Como energia mecânica? Ele traz a cota. A cota dele é a mais alta de todas. Por que a caixa d'água é sempre acima do edifício, nunca abaixo? Eu posso até ter reservatório inferior, é um problema à parte, a gente vai ver depois. Mas geralmente eu tenho um superior também. O inferior vai alimentar o de cima. E eu vou precisar de uma bomba para isso. Mas, via de regra, numa casa comum, a caixa d'água não fica em cima? Por quê? Porque a caixa d'água vai trazer para a gente esse Z aqui, ó. Ela traz a cota. Professor. Ela traz a cota e a cota vai dar energia para essa água descer. Diga. A percepção aí de vazão aí na caixa d'água, ela é próximo de zero. Será que os dois vai dar zero na saída e vai sobrar só V ao quadrado e 2G? A energia? A sua pergunta ela começou boa e depois ela fez uma curva. Vamos lá. Você começou com uma observação muito perspicaz, muito inteligente. A percepção de velocidade na caixa d'água é mínima. Por quê? Porque ela tem um diâmetro enorme. Se eu abrir a torneira e olhar lá dentro da caixa d'água, eu quase não consigo ver o nível baixar. A velocidade é quase zero. Então, quem vai virar zero, na verdade, na análise da caixa d'água, é esse termo de velocidade aqui, ó. A gente vai fazer uns exercícios assim na próxima aula. O termo de velocidade, muitas vezes, eu consigo ignorar ele. Ele vai sumir. Vamos fazer esse balanço de energia aqui, ó. Para essa situação do chuveiro, vamos lá, olha como é que vai ficar. Eu vou chamar o chuveiro de ponto B, beleza? Eu falei com vocês que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. É o que o Bernoulli falou, não é verdade? Então, como é que fica isso aqui? Energia mecânica em A. Coluna d'água em A. Energia cinética em A. Cota em A. Mais, perdão, igual coluna d'água em B
velocidade do escoamento em B, cota em B. Fazendo essa análisezinha aqui, ó, vamos lá. Primeiro, eu tenho coluna d'água no ponto A? Não, né? Todo mundo concorda comigo que não existe água acima da lâmina d'água, na caixa d'água? Então, aqui não tem coluna d'água. Vou cortar. Isso vale 0. Velocidade da água em A? Desprezível. Aqui na caixa d'água eu quase não vejo essa variação de velocidade. Então, eu também vou cortar. Tenho cota no ponto A? Tem. ZA. Inclusive é a mais alta. Não é verdade? Está lá no topo. No ponto B, tenho coluna d'água? Tem. Olha só. Acima do ponto B, na tubulação, porque vocês têm que entender o seguinte, a coluna d'água ela não precisa estar necessariamente logo acima. Tem uma tubulação conectando aqui, né? Lá da mecânica dos fluidos, vocês se lembram que a pressão é transmitida pelo fluido, não é verdade? Então, se eu tenho, por exemplo, um reservatório gigante aqui, cheio d'água, e um tubinho que sai dele aqui, ó, se eu colocar um manômetro aqui no tubinho, ele vai pegar toda essa pressão do reservatório, não vai? Se eu tirar a tampa aqui, vai sair água pra caramba. Por quê? Porque esse tubo aqui está sob a pressão do reservatório. O fluido transmite pressão. Então, apesar de não ter água em cima do chuveiro, ele está abaixo do reservatório na mesma tubulação. Então, a coluna d'água no chuveiro, ela existe. Estão vendo aqui, ó? Quanto que ela vai valer? A coluna d'água no chuveiro vai ser igual a cota do reservatório A menos a cota do reservatório B. Esse termo de velocidade também entra, mas a gente vai ver que na prática ele é quase sempre desprezível, tá? O que é isso aqui? Isso aqui não era o termo de pressão, gente? Não era o termo de pressão? Isso aqui não é energia de pressão? Acabei de mostrar para vocês quanta pressão chega no chuveiro. Calculei a pressão que está chegando no chuveiro. Só uma análise de cota, basicamente. Vou tirar isso aqui para não confundir. Ó. Já adianto para vocês que é muito próximo de zero, tá? 90% dos cenários a gente vai poder cortar isso aí sem medo de errar. Então, a coluna d'água no chuveiro vai ser igual à diferença de cotas entre o reservatório, a lâmina d'água no reservatório e o ponto do chuveiro aqui. E essa análise, gente, eu posso fazer para qualquer ponto. Se eu quiser fazer a análise no tubinho de entrada aqui, ó, na saída do reservatório, ao invés da lâmina d'água, eu posso, eu vou achar o mesmo resultado. O importante aqui é o quê? É a gente entender que a energia mecânica se conserva, tá? Tudo que eu tenho na entrada pode até se transformar. Aqui, a cota se transformou em pressão, que na saída do chuveiro aqui, quando esguicha, vai se transformar em velocidade para a gente ter um banho agradável. Então, uma coisa vai se transformando na outra. Agora, antes da gente fechar a aula, lembram que eu falei com vocês que tinha um negócio chamado viscosidade? Todo mundo lembra disso? Comecei a aula com isso, né? Vocês não esqueceram ainda não, né? E eu falei que a viscosidade tem como resultado do escoamento uma força de atrito. Todo escoamento real tem atrito, porque todo escoamento real tem viscosidade. Situações assim mas muito específicas, escoamento de gases a baixas velocidades, eu até consigo ignorar.
Mas escoamento de água, sem chance. Todo escoamento de água é bem viscoso. Vai ter atrito. Vai ter força de atrito. Para quem não se lembra, lá do ensino médio, quando eu tenho uma força vezes um deslocamento, eu tenho o quê? Trabalho, não é verdade? Trabalho é energia. Eu pergunto para vocês, num escoamento, o fluido está andando? Tá, né? É uma definição de escoamento. Escoamento é quando o fluido anda. Então, eu tenho deslocamento. Eu tenho força de atrito. Eu tenho deslocamento. Eu tenho trabalho. Todo mundo concorda comigo? Tem trabalho aqui. E esse trabalho, ele está fazendo o que com o fluido? Ele está dando energia para o fluido ou ele está tirando energia do fluido? Tirando, né? Então, o que o Bernoulli inicialmente esqueceu de computar aqui? A energia mecânica, ela se conserva. Ele está certo. Mas ela não se conserva no fluido, não. Ela se conserva no universo. Ou seja, durante o escoamento, a força de atrito gerada vai roubar um pedaço da energia do fluido e transmitir ela para o resto do universo, na forma de barulho, ruído, é perda de energia, na forma de calor, calor também é fruto do atrito, é perda de energia, na forma de deformação de outros itens. Então, se você já viu, por exemplo, o que o rio faz nas pedras, vai numa cachoeira, olha o estado da pedra. Aquelas pedras foram esculpidas pelo rio. O rio gastou energia para deixar a pedra daquele jeito. O rio vai arrastando sedimento. Tudo isso gasta energia. Para onde que essa energia vai? O que está faltando aqui? Ou, para jogar uma pergunta de impacto para a gente terminar a aula. O que falta no lado direito da equação? Falta a perda de carga. Então, esse termo perda de carga, que vai acompanhar a gente todo o curso, o que é perda de carga, gente? Perda de carga é o trabalho realizado pela força de atrito durante o escoamento. Então, isso aqui que a gente colocou no quadro, ó, muito bonito. Ah, a caixa d'água está 2 metros para cima, então o chuveiro vai ter 2 metros de pressão, 2 metros de coluna d'água de pressão. Ótimo. Mas não é assim que funciona. Se eu colocar um tubo muito fininho, vocês acham que essa pressão vai chegar? Ou se eu colocar um tubo super comprido, colocar a caixa d'água a 100 metros do chuveiro de distância, vocês acham que essa pressão vai chegar? Ou ainda mais, o óbvio, se eu fechar a torneira um pouquinho e dificultar a passagem do fluido, vocês acham que chega a mesma pressão? Claro que não, né? A torneira é um mecanismo indutor de perda de carga. O registro do seu chuveiro, ele está ali para induzir perda de carga. Para falar assim, agora eu quero menos água, deixa eu dificultar o escoamento um pouco mais. Você estrangula o escoamento. Ela está ali para isso. Ou seja, essa equação muito bonitinha do Bernoulli, ela é ótima. Mas ela esqueceu de computar uma grandeza fundamental do mundo real, que é a perda de carga. O que a gente vai fazer a partir da próxima aula? Nós vamos enfiar o pé na jaca na hidráulica, começar a olhar as equações da hidráulica. Hoje foi só revisão. Bernoulli vocês já conheciam de mecânica dos fluidos, viscosidade, Reynolds, isso são números que vocês já viram. A partir da semana que vem, a gente vai pegar as equações da hidráulica. Então, equação, conservação da massa e equações de perda de carga. Olhar para elas e entender como que eu consigo pegar a equação de Bernoulli, colocar a perda de carga nela
completar essa equação de Bernoulli com a perda de carga no lado direito da equação e usar esse conceito de conservação da energia mecânica para calcular sistemas reais. Quando eu digo real, gente, é real mesmo. Sistema de irrigação, estações de elevatórias. Se vocês quiserem, eu pego o projeto meu real da empresa, tiro o nome do cliente, trago para a sala de aula para a gente calcular. Vocês vão ver que com 3 aulas vocês já estão dimensionando um sistema de verdade. Simplificado, obviamente, não é todo o dimensionamento, né? Vocês tem um bocado de custo de engenharia pela frente ainda, mas a parte da hidráulica, rapidinho vocês já vão estar resolvendo aí situações reais, tudo com base no que um cara lá no século XVII teorizou, que é a equação da conservação da energia mecânica. Então, como eu falei com vocês, é uma só um segundinho, só terminar o raciocínio. É uma disciplina muito interessante. Ela pega a física lá do século XVII, XVIII, traz para o mundo real. A gente vai pegar essas equaçõezinhas e vai dar para elas uma cara de engenharia. Sistema real, nós vamos escolher bomba, a gente vai dimensionar canal. Então, é uma disciplina que eu acho sensacional, interessante pra caramba, mas vocês estão vendo que vai ter número, vai ter equação. Então, pode estudar. Pode perguntar, querido. Essa equação de Bernoulli aí, ela sozinha, então, ela não serve para calcular um projeto, no caso de hidráulica. Não, Tem que não. ter a perda de carga agregada a ela. Perfeito, exatamente. Mas a perda de carga, você vai ver que nós vamos fazer só isso aqui, ó. Só dando um spoiler. Eu vou pegar essa equação que está prontinha e eu vou colocar aqui no lado direito isso aqui, ó. HF. Resolveu. Onde que está o desafio? Calcular o HF nem sempre é fácil. Entendeu? E geralmente, eu vou só colocar um itemzinho aqui. Geralmente essas perdas de carga serão dadas, vamos supor, em curva, em registro, elas serão dadas para nós, específico? Então, mais uma pergunta excelente. Aluno bom é esse, exato, 3 alunos na frente. Sim e não. A perda de carga a gente vai aprender a calcular, e aí quando a gente tem elementos, igual você perguntou, muito perspicaz a sua pergunta mais uma vez, quando eu tenho curva, quando eu tenho válvula, quando eu tenho um registro, aí a perda de carga ela vai funcionar um pouquinho diferente. Esses são pontos onde, de fato, eu vou ter uma perda de carga maior. O atrito é muito maior para eu passar numa curva que para eu passar numa reta, né? Então, vai ter uma perda de carga diferente na curva. A gente vai calcular, mas eu vou usar tabelas para me ajudar a calcular a perda de carga na curva, no joelho, no T, na Y, válvula globo, válvula borboleta, válvula de pé incrível, tudo vai ter perda de carga e a gente vai ter que usar tabelinhas para ajudar a calcular a perda de carga nesses elementos. Beleza? Beleza. Então, se um escoamento, numa tubulação reta, você tem o cálculo dela, aí depois você dimensionar essas curvas, esse negócio, essas curvas, essas válvulas, a diferença entre elas aí, ela pode ser base para calcular, vamos supor, a altura ou da caixa ou a dimensão da caixa? Exatamente isso. Você não fez instalações hidrossanitárias, não, né? Fiz. Você fez instalações hidrossanitárias já? A matéria? Fiz. Ué, mas você fez comigo, então, Lourenço. Como é que você não viu? A primeira parte da matéria a gente fez por isso. Eu voltei agora, tem 3 anos. Eu parei tem 3 anos atrás. Agora que eu voltei. Tá. Então, você já fez esse cálculo. Como é que você faz o cálculo? Se você quiser, esse semestre não tem turma de instalações. Se você quiser assistir uma aula minha de instalações, quando tiver de novo, você até pode. O cálculo para determinar a minha instalação é justamente isso. Eu determino uma altura inicial da caixa d'água e eu saio calculando a perda de carga em todos os ramais. E aí eu verifico pressão disponível em cada equipamento. Falhou a pressão, eu tenho 2 opções. Eu posso aumentar o diâmetro do ramal, ou do subramal, ou da coluna de distribuição, ou eu posso subir minha caixa d'água mais um pouco. No projeto, né? Obviamente, depois de construído, tudo é mais difícil. Às vezes a gente tem que procurar outras soluções. Mas na fase de projeto,
a gente faz exatamente essa verificação. Eu coloco a altura inicial da caixa d'água, a altura dos meus elementos, coloco número de curvas, tamanho de tubulação, perda de carga, coeficiente de atrito nessas tubulações, calculo tudo, e aí eu vou modificando à medida que eu não bato a minha meta de pressão em cada equipamento. Assim, uma pressão maior, vamos supor, uma pressão maior do que, vamos supor, um prédio, uma pressão, ela não dá uma vida mais curta aos equipamentos, não? A pressão muito alta, ela pode gerar dano no equipamento, sim. Muito mais grave do que a pressão alta constante é a pressão alta no transiente, é golpe de Ariete. Né? Aí é um outro problema, eu acho que a gente vai ver golpe de Ariete no laboratório, bem legal a prática, eu não sei se a bancada roda para fazer, mas a gente simula golpe de Ariete no laboratório para vocês entenderem o que é. Mas você está correto, a pressão muito alta ela pode danificar os equipamentos, geralmente gera vazamento, particularmente danoso para válvula de descarga, chuveiro e aquecedor a gás, tá? Esses aquecedores de passagem são muito sensíveis à pressão. Mas o que eu faço, por exemplo, bom cálculo da instalação hidrossanitária, o andar mais alto é o mais crítico, é onde vai faltar a pressão. Nele, eu tenho que ter muita pressão, porque é nele que vai faltar. Os andares de baixo, geralmente eu vou ter excesso de pressão, andar térreo. Aí eu tenho que ter válvulas reguladoras de pressão para evitar que eu tenha pressão demais no primeiro andar. Ok. Beleza? Beleza. Alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa? Porque da minha parte aqui a aula acabou. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação por aqui. E aí, quem quiser ficar, dispenso vocês. E quem tiver mais alguma coisa para perguntar, pode perguntar com calma. Beleza?